Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do versículo 13 ao versículo 15. Paulo aos Coríntios 8, de 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Oremos ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é luz para os nossos passos. Continua, Senhor, nos iluminando com Teu Santo Espírito e aplica em nós, Senhor, a Tua mensagem, que sempre é boa, perfeita e agradável. Olha por nossas vidas, Senhor, e nos dá a entender essa noite os efeitos que a cegueira, a indiferença espiritual trazem às nossas vidas e à vida da Tua igreja. E nós pedimos em nome de Jesus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, hoje é dia do diácono, mas eu gostaria de começar esse sermão falando sobre a vida de hoje é dia do presbítero, e eu gostaria de começar esse sermão falando sobre a vida de um diácono, do início da igreja. Esse diácono nasceu na região da Espanha, na região de Valência, provavelmente no ano de 225 depois de Cristo, e o nome dele era Lourenço. Lourenço, como um bom diácono, ele estava responsável pelos haveres da igreja, em distribuir os bens da igreja aos pobres. E era uma prática do Império Romano de expoliar a igreja, ao entrar na igreja, roubar os seus tesouros. E Lourenço, sentindo a perseguição do imperador Valeriano, ele, ao ser interpelado pelo general romano de onde estavam os tesouros da igreja, ele aponta para os pobres e diz: eis aqui o tesouro da igreja de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos essa história desse diácono que foi duramente martirizado, né, teve o seu corpo queimado vivo, e é muito interessante que mesmo nas agrúrias da morte, ele não perdia o humor, né? Dizia para o seu algoz: coloca do outro lado que esse já está bem passado, né? Por isso, ele ficou conhecido por essa anedota também, de não perder o humor nem na hora do martírio. Quando nós olhamos a história desse mártir da igreja, nós somos convidados a entender que o mundo nos vê de forma muito mínima. E nós não podemos, de forma alguma, nos condicionar à visão mundana. Nós precisamos, meus irmãos, estar sempre focados naquilo que é o que Cristo pede de nós. É muito fácil nós deixarmos de entender aquilo que o Senhor quer de nós.
e assim cairmos no perigo da indiferença, no perigo da cegueira espiritual. E qual é o perigo da cegueira espiritual? Ela nos faz desiguais. A cegueira espiritual nos faz pesados. A cegueira espiritual faz do nosso serviço anormal, fora do padrão. Então, meus irmãos, o Império Romano via na igreja apenas uma instituição lucrativa. Talvez os impérios atuais também olhem para a igreja dessa maneira. Apenas nos serviços que a igreja presta, no lucro que eles acreditam que as igrejas obtêm. Mas o mundo não entende que a nossa riqueza está em Cristo. A riqueza da igreja está naquilo que agrada a Deus. A riqueza da igreja está em fazermos aquilo que o Senhor quer. A riqueza da igreja está em assumirmos para a nossa vida o parâmetro do Evangelho. Essas são as riquezas da igreja. Lorenzo, como bom diácono, como eleito de Deus, ele entendia isso. Ele entendia que não havia riqueza maior do que promover a igualdade, do que não ser pesado ao reino, de aplicar o padrão do Evangelho a todos. E aqui Paulo está mostrando essa realidade para nós. O problema da desigualdade, do peso e da anormalidade, que vem da indiferença espiritual. Acompanha comigo, meus irmãos, o primeiro versículo. Paulo começa falando, Paulo aqui, meus irmãos, desde o primeiro versículo do capítulo 8, ele está falando sobre um problema, né? A segunda carta aos Coríntios, o primeiro problema dela é saber como que a igreja estava. Vocês sabem que a igreja de Corinto não era uma igreja fácil. Era uma igreja dividida, era uma igreja que flertava com o mundo, era uma igreja extremamente complicada. Então, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, tentando dirimir muitos problemas da igreja, exortando a unidade, exortando as questões sexuais, exortando sobre a pureza do sacramento, e a igreja não recebeu essa carta muito bem. A igreja ficou um pouco chateada com Paulo. E Paulo havia se comprometido em visitar a igreja de Corinto. E, inclusive, ele ia ficar todo o inverno na igreja de Corinto. Ele ia fazer uma grande coleta nessa igreja para levar para Jerusalém, porque a região de Jerusalém estava passando por uma grande fome, uma carestia muito grande. Então, esse era o propósito de Paulo. Mas você já viu ocasiões em que a pessoa chega em um lugar 7 horas e 7h01 ela quer ir embora. E foi o que aconteceu com Paulo. Quando ele chegou em Corinto e viu a situação da igreja, como as pessoas estavam ríspidas com ele, ele foi embora. Não é? Ele foi visitar outras igrejas e ao invés de voltar para Corinto, foi embora. E a igreja ficou chateada e Paulo, além de ter ido embora, escreve uma carta severa. Carta essa que se perdeu, nós não temos mais essa carta, chamada de carta dolorosa. Paulo, a igreja estava chateada com ele, ele vai embora da igreja e ainda escreve uma carta muito dura. Paulo está na Macedônia pensando que todo o trabalho em Corinto foi perdido. Então Paulo manda um homem que é um conciliador, um homem que é um pacifista, que é Tito. Tito vai lá para saber a saúde da igreja. E quando Tito traz a notícia para Paulo, ele diz que a igreja estava bem, que a igreja havia entendido os seus problemas, que havia arrependimento naquela igreja e que a obra do Evangelho estava segura. Óbvio, meus irmãos, a obra do Evangelho não depende de nós, ela depende da ação do Espírito Santo,
Paulo aprendeu isso na história da igreja de Corinto. E então, problema resolvido, Paulo passa para outro problema. Irmão, vocês lembram daquela oferta que a gente ia fazer para a igreja de Jerusalém? Pois é, vocês se esqueceram. Vamos retomar aquela oferta? Meus irmãos, a igreja de Corinto, ela estava desanimada em fazer essa oferta. Ela teria que, por isso, se arrepender e ter prontidão. Ir lá e agora recolher os donativos e enviar para Jerusalém. Mas, irmãos, haviam falsos apóstolos que estavam dizendo para essa igreja o seguinte: olha, esse Paulo não vale nada. Esse Paulo é um falso apóstolo. Ele fala que ele gosta de vocês, mas ele ainda é judeu. Ele ainda é um fariseu. Ele quer empobrecer a igreja de vocês para mandar donativos aos judeus de Jerusalém. Então vocês não podem cair nessa conversa de mexer no bolso de vocês para mandar donativos. E essa igreja, por causa disso, estava numa grande cegueira espiritual. Porque por causa de conversa, por causa de desânimos, eles não estavam fazendo aquilo que deveria ser feito. E aqui, meus irmãos, nós temos o primeiro problema. A cegueira espiritual promove a desigualdade. Olha aqui o versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Esse porquê aqui, que inicia o versículo 13, ele está explicando o versículo 12, que por sua vez explica o versículo 11. Olha só. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, segundo o que será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, para que vós sobrecarga. Então veja, aqui é uma explicação de por que vocês têm que mandar essa oferta para Jerusalém. E aqui no versículo 13, você pesca uma coisa que corria na igreja. Então o Paulo quer sobrecarregar a igreja de Corinto para aliviar a igreja de Jerusalém? E Paulo está dizendo o seguinte: não é isso. O mais importante é a igualdade. E aqui o que Paulo quer dizer sobre igualdade? Igualdade aqui, meus irmãos, não é comunismo. Talvez uma leitura enviesada, uma leitura ideológica desse texto faça essa conclusão. Paulo não está falando que todos têm que ser iguais. Paulo está falando que nós devemos dividir as cargas de forma a igreja continuar caminhando. Eu vou dar um exemplo para vocês. 3 jovens foram fazer uma caminhada. Essas trilhas que pessoas com muita disposição fazem, não é? Pessoas que gostam de levantar cedo, encher uma mochila de coisa, caminhar por horas, não é? São essas glórias, não é? As quais o Senhor não me contemplou, infelizmente, não é? Eu não tenho essa prontidão de levantar cedo e caminhar para alguma coisa. Então, 3 jovens foram fazer uma grande caminhada e os 3 iam ficar ali um final de semana acampados na mata. Outra coisa que também eu tenho um pouco de aversão. Só que, logo no início, um deles torceu o pé. Já estava longe para voltar, não é? E não estava ainda tão perto para chegar. Estava no meio do caminho. Então, qual foi a decisão deles? Nós não podemos deixar o colega, porque isso é desumano. Ele é nosso amigo.
E ele não pode carregar a mochila dele sozinho. Porque se levarmos sem a mochila, todos nós vamos perecer. Então vamos fazer o seguinte, eles abriram a mochila dele, pegaram tudo que ele tinha, dividiram nas outras duas e conseguiram ajudá-lo a terminar aquela caminhada e esperar que até o final ele se recuperasse para que eles pudessem voltar. Meus irmãos, de certa maneira, a igreja de Jerusalém estava ruim das pernas. Não foi um problema que ela produziu, não foi um problema que ela procurou, foi um problema que aconteceu uma grande fome. Isso é comum, não é? Problemas meteorológicos, uma colheita ruim, instabilidades, às vezes podem levar até a pessoa mais organizada financeiramente falando, a passar reveses. E aqui, meus irmãos, Paulo está mostrando que a igreja de Corinto, tal como esses rapazes, precisava ajudar aquela igreja. Por quê? Porque nós somos irmãos, porque nós somos da família da fé. Então eu tenho que ajudar a igreja de Jerusalém a continuar caminhando. Por quê? Porque amanhã eu posso estar na mesma situação e a igreja de Jerusalém também ter que me ajudar. Essa é a igualdade que Paulo está falando aqui. É a igualdade de nós dividirmos a carga. Dividirmos a carga uns com os outros. E qual era o grande problema que levava Corinto a essa cegueira espiritual? É nos acostumarmos com coisas que são abomináveis para Deus. Nós temos uma grande facilidade de nos acostumarmos com aquilo que Deus odeia. Então, meus irmãos, nós podemos nos acostumar com coisas que nós não poderíamos jamais nos acostumar. É interessante, cada cadeira da igreja tem o nome de um país. De um país para que nós oremos. E nós sabemos que em muitos desses países há missionários perseguidos. Há pessoas que abdicaram de muito por causa do evangelho. Há lugares em que as pessoas podem ser presas, mortas, por pregarem o evangelho. Mas quantas vezes nós passamos o dia e sequer incluímos esses irmãos em nossas orações? Talvez nós nos acostumemos com isso. É assim, normal, é assim mesmo. Paulo está dizendo para nós que nós não podemos nos acostumar com aquilo que Deus odeia. Corinto estava acostumada com o fato de que, tá certo, Jerusalém está com problema? Que pena, Jerusalém está com problemas, né? Mas eu também não quero me sobrecarregar para ajudá-los a ficarem aliviados. Meus irmãos, a questão é, nós precisamos aprender a dividir a carga uns dos outros. Na medida em que eu divido a carga com o meu irmão, eu vou ganhando, eu vou entendendo que eu sou família da fé. Aqui o caso, meus irmãos, é um problema financeiro. Mas alguém pode estar com problemas e não ser de ordem financeira. Às vezes uma pessoa precisa de outra para desabafar. Ela precisa de um outro irmão para se aconselhar. Ela precisa de saber que há alguém orando por ela num momento de adversidade. Nós podemos passar reveses de muitas formas. E eu não posso estar alheio a isso. Eu não posso estar alheio ao problema do meu irmão. Então eu sei que alguém está doente, eu posso orar por essa pessoa. Eu posso mandar um WhatsApp por essa pessoa. Eu posso me interessar do que ela precisa. Eu posso fazer uma visita. Eu posso ajudá-la de alguma maneira. Meus irmãos, isso é dividir a carga. Isso é promover a igualdade. Esse é o objetivo da igreja. Sairmos da desigualdade
e caminharmos para a igualdade. Esse era o próprio propósito do Antigo Testamento. A Bíblia, ali no livro de Deuteronômio, vai dizer que não deveria haver pobres em Israel. E nós vimos de maneira muito apropriada hoje pela manhã, na devocional no livro de Ruth, essa regra sendo aplicada. Qual que era o imposto de renda em Israel? A rebusca. Então, todo mundo que ia plantar uma vinha, que ia ter ali uma hortinha, né, uma produção agrícola, ele sabia de duas coisas. Os cantos, como bem expôs o irmão, os cantos da vinha não poderiam ser colhidos. Eles pertenciam ao órfão e à viúva. Aquilo que caísse no chão também não poderia ser pegado. Pertencia ao órfão e à viúva. Então, essa regra, meus irmãos, ela promovia o quê? A igualdade. Então, há pessoas em estado de vulnerabilidade em Israel? Sim. Ruth e Noemi estavam num grave estado de vulnerabilidade. Elas não tinham acesso às suas terras. Elas saíram de Moabe totalmente despoliadas. Abimeleque havia morrido, Malom e Quilion haviam morrido. Elas estavam sozinhas. Mas Israel é o povo de Deus. E dentro do povo de Deus, há regras para estabelecer a igualdade. Não havia paternalismo em Israel. Não havia bolsa, alguma coisa para ajudar Ruth. Havia a disposição de Ruth em sair da sua casa e fazer a rebusca nos campos, e havia disposição de Boaz em ser piedoso e honesto e disponibilizar os recursos para que Ruth pudesse ser assistida. Então Ruth, ao adquirir esse recurso, não se diminuía em sua dignidade, pensando, eu não tenho nem como me sustentar, porque aquilo que ela conquistou foi fruto do seu trabalho, porque Deus abençoa o fruto do trabalho. E Boaz, ao dispensar esse recurso, era abençoado porque obedecia a Deus. Boaz não fazia ali uma restituição do imposto dele porque ele ajudou Ruth. Ele fazia isso porque ele era obediente a Deus. Essa é a igualdade que há dentro da igreja, meus irmãos. Essa é a igualdade que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Irmãos, vocês não querem se sobrecarregar para aliviar os seus irmãos, para tirar os seus irmãos de um lugar de opressão. O segundo ponto, meus irmãos, desse texto, no versículo 14, é que outro grande problema é sermos pesados. Esse é um assunto que eu entendo bem, né? Talvez você não tenha percebido. Mas não é sobre esse peso que eu estou falando, né? A igreja de Corinto, ela estava sendo pesada. Pesada. Por quê? Porque, meus irmãos, Corinto não estava ajudando Jerusalém. Mas os macedônicos, que eram pobres, que eles próprios precisavam de ajuda, eles se empenharam em ajudar além das suas posses. E aqui Paulo está mostrando essa vergonha para Corinto. Corinto, meus irmãos, era uma cidade muito rica nesse momento. Ela tinha uma riqueza que vinha tanto do comércio, porque era uma cidade portuária. Então havia impostos, portos, comércios para marinheiros. E também havia uma grande produção agrícola em Corinto. Corinto era uma cidade muito rica. Então, meus irmãos, Paulo está mostrando para Corinto o quê? Que a bênção que não abençoa costuma amaldiçoar. Quando eu sou abençoado por Deus, meus irmãos, esse estado de indiferença, né? Eu sou abençoado por Deus, mas eu não abençoo ninguém.
Isso é ser indiferente. E isso é muito perigoso. Olha só aqui o versículo 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. Veja, Paulo usa a expressão no tempo presente. No tempo presente. Ou seja, olha, há 1 ano vocês estavam esperando para enviar essa oferta para Jerusalém. Não é? Só que é o seguinte, meus irmãos. Fome é urgente. Fome não pode esperar 1 ano para ser suprida, para ser saciada. Ou seja, vocês no tempo presente, vocês estão sendo muito abençoados. Vocês estão sendo muito agraciados. E Corinto era agraciado de 2 formas. Primeira, como eu disse, de forma material. Havia uma abundância de recursos materiais entre os irmãos da igreja de Corinto. E eles foram muito abençoados espiritualmente, porque foram pastoreados por grandes pastores. Foram pastoreados por Pedro, foram pastoreados por Paulo, foram pastoreados por Apolo. Então essa é uma igreja que colheu muitos recursos da igreja de Cristo. A igreja, Pedro e Paulo vieram de onde? Vieram de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém havia sustentado Corinto espiritualmente. E agora Corinto tinha que ter responsabilidade e gratidão. Responsabilidade no quê? Em saber que eu faço parte de uma igreja muito maior que a minha igreja local. E eu preciso atender às necessidades dessa igreja. E a gratidão para com aquela igreja que foi responsável, de certa maneira, pela evangelização daquele lugar que estava inalcançado, que estava perdido no paganismo. Então, meus irmãos, aqui, quando Corinto deixava de fazer aquilo que precisava ser feito, ele se tornava pesado, ele sobrecarregava outras igrejas, como, por exemplo, a Macedônia. E, meus irmãos, isso acontece até hoje. Quando eu deixo de fazer o meu papel na igreja, eu me torno pesado àqueles que vão ter que suprir aquilo que eu não fiz. Então, meus irmãos, como eu disse, as pessoas têm muitas necessidades. A igreja é um lugar de muito serviço. E o Senhor faz uma coisa maravilhosa no seio da igreja. O Senhor não capacita nenhum de nós com todos os dons. Nenhum de nós aqui tem todos os dons. Todos nós aqui temos dons para colocarmos a serviço, mas precisamos dos dons que Deus deu aos outros para sermos servidos também. É nessa multiformidade dos dons que o Senhor promove a nossa união, a nossa comunhão. Eu vou servir com aquilo que Deus me deu e eu vou usufruir dos dons do meu irmão também. Quando Corinto se nega a servir a igreja de Jerusalém, ele não está pensando que ele também poderá precisar dos dons de outras igrejas. E que nesse dia vai ser difícil para Corinto precisar desses dons e ter que pensar, puxa, quando foi a minha vez de ajudar, eu não ajudei. Então, meus irmãos, eu tenho que colocar farinha no bolo para poder comer deste bolo. Né? Essa era uma frase que o reverendo Jorge sempre repetia para a gente. Né? Quem não coloca farinha no bolo, não pode comer deste bolo. A igreja é um lugar fácil? Não, meus irmãos. É um lugar em que nós precisaremos muitas vezes nos esforçar. No jiu-jitsu dizem que se você faz força, o movimento está errado. Na igreja é o contrário. Se você não está se esforçando, está errado. Se você vive o cristianismo sem ser perseguido, sem ser cobrado pelo Espírito Santo, é que está errado. Alguma coisa está errada. Talvez eu esteja adquirindo aí uma cegueira espiritual. Eu esteja me acostumando com aquilo que Deus não se acostuma.
eu esteja de alguma maneira sendo indiferente às coisas do reino. E isso custa muito, tanto para mim quanto para os outros. E aí Paulo vai dizer que a igualdade é feita dessa maneira. A igualdade na vida da igreja, ela se faz na mútua ajuda. Eu ajudando você e você me ajudando. A igreja, assim, ela é uma escola de humildade, meus irmãos. Eu não estou aqui só para servir, eu precisarei ser servido. Porque se eu estiver aqui só para servir, eu posso criar um ar de arrogância. Não, eu sou servo, né? Ego sum servo servorum Dei. Eu sou o servo dos servos de Deus, né? Esse é um título que o Papa se coloca, né? Isso é um ar de arrogância, né? Olha, eu vou servir todo mundo, porque só eu tenho a capacidade de ajudar. Não, meus irmãos. Muitas vezes eu precisarei ser ajudado, eu precisarei ser exortado, eu precisarei ser reconduzido ao meu serviço, eu precisarei ser corrigido, e eu precisarei ter humildade para aceitar isso. E eu também não estou aqui só para ser servido. Eu não sei nada, eu não consigo. Não, eu precisarei também servir. Cada um nas suas potencialidades, cada um naquilo que foi capacitado pelo Senhor. E aí Paulo chega no último versículo, que para a gente parece um versículo estranho, não é? Ele vai dizer assim, como está escrito? Está escrito onde? Onde está escrito? O texto está lá em Êxodo 16, 18. E aqui Paulo, ele vai buscar lá no Antigo Testamento uma ilustração de como essa igualdade deveria ser praticada. Então, a igreja precisa viver em igualdade. Como eu construo a igualdade? Ajudando um ao outro. Como que a Bíblia ensina isso? Paulo vai lá para Êxodo 16, na colheita do maná. E ali nesse versículo, a Bíblia diz que cada um deveria medir 1 gomer. E aí você pode se perguntar, quanto era 1 gomer de maná? 1 gomer era equivalente, não é, a 2,2 kg. 200 gramas. Então seria ali 2 pacotes de farinha quase, né? Um pouquinho mais que isso. Aquela farinha que você usa para bolo. Então cada pessoa deveria em Israel acordar bem cedo, porque o maná, depois de algumas horas, ele evaporava. Então, quando você olha o texto do maná, você vê toda a teologia do trabalho. A pessoa devia acordar bem cedo, ir lá, colher apenas esse 1 gomer, esses 2,2 kg do maná, e levar para a sua tenda. E a garantia é de que não sobraria nem faltaria. Talvez alguém falasse assim, não, mas eu tenho um filho lá em casa que come um pouco mais de maná. Vou pegar 1,5 gomer, vai que alguém quer comer a mais. E se amanhã eu estiver doente e eu não conseguir sair? Vou pegar 2 medidas de maná, porque amanhã eu não preciso vir. Não. O maná que sobrava, ele criava bicho. O único dia que você podia pegar 2 medidas era na sexta. E ali, o maná excedente não estragava. Ele vinha com conservantes. Era um maná com conservante, né? Essa era a regra. Então, o israelita, no caminho do deserto, ele tinha que confiar em Deus. Eu tenho que sair de casa para pegar o maná. Esse é o meu trabalho. Mas o meu sustento não vem do trabalho. Porque às vezes as pessoas caem nessa idolatria. O meu sustento vem do trabalho. Se eu perder esse trabalho, eu não tenho como me sustentar. Não, meus irmãos, o nosso sustento vem do Senhor. Jesus Cristo disse,
Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. As aves, elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas toda pomba que você vê é gordinha. Já viu alguma pomba raquítica? Ai, não estou nem voando, não achei. Não, gente, é engraçado. Toda pomba que você vê é gorda. Deus sustentou aquelas pombas. Você acha que Ele não vai sustentar você? Que vale mais do que pombas. Não é? Olha o lírio do campo. Ele não tece, não fia, mas ele se mostra exuberante, mais do que Salomão. Então o sustento não vem do trabalho. O sustento vem de Deus. O trabalho é o instrumento pelo qual Deus sustenta a sua vida. Então, a pessoa tinha que sair pela manhã, pegar o maná. Por quê? Porque Deus mandou. Paulo dizia para Tessalônica, quem não trabalha, também não coma. Paulo nunca foi adepto do paternalismo. Do bolsa isso, bolsa aquilo. Não, Paulo sempre foi adepto do trabalho. Então você vai levantar pela manhã e vai trabalhar. E vai confiar em Deus que aquilo que Deus te deu, se for bem administrado, vai ser suficiente. E aquele que colheu muito não vai faltar, aquele que colheu pouco também não vai faltar. Aquele que tem uma família muito grande vai colher um gomer e vai sustentar todo mundo. Aquele que tem uma família pequena colher um gomer e vai sustentar todo mundo também. Essa é a igualdade. Então Paulo está mostrando o quê? Há um parâmetro bíblico para a igualdade. E se nós não vivermos em igualdade, se nós não soubermos dividir as cargas uns dos outros, nós não estamos aplicando esse parâmetro bíblico às nossas vidas. Então, meus irmãos, como nós devemos ser a partir desse texto? A partir desse texto, meus irmãos, nós precisamos ser sensíveis ao sofrimento do meu irmão. Quer seja esse sofrimento financeiro, quer seja esse sofrimento espiritual, quer seja esse sofrimento psíquico. Eu preciso estar atento ao sofrimento do meu irmão. Eu preciso estar integrado na igreja. Eu preciso saber as necessidades da igreja, para não ser pesado a ela. Eu preciso ser humilde, humilde para servir e humilde para ser servido. Jesus ensina para nós o quê? Que se Ele que é mestre e Senhor lavou os pés dos seus discípulos, nós também devemos estar prontos a servir. Quando Pedro diz, não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Essa é uma atividade muito humilhante. Essa é a atividade que só o escravo faz. Então, se o Senhor quer fazer isso, me dá um banho, mas não lava os meus pés. Jesus vai ensinar para Pedro que ele tinha que ter humildade para ser servido. O que eu preciso crer diante desse texto? Eu preciso crer que as minhas bênçãos, elas são ministérios de Deus. Na medida em que eu sou abençoado por Deus, eu tenho que ser usado por Ele. Eu tenho que ser um abençoador. Na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Eu tenho que ser um abençoador. Se você recebe uma bênção e não abençoa, aquela bênção está se transformando em um ídolo. E isso pode te amaldiçoar. Deus dá subsídios para que eu seja um canal dele no meio das pessoas. O que eu preciso fazer diante desse texto? Tudo que a palavra manda. Às vezes, meus irmãos, nós queremos buscar a Cristo, mas pelo nosso caminho pessoal. E o único caminho que nos leva seguramente a Cristo é a palavra. Então nós temos que buscar o Senhor pela palavra. Confiar que Deus, Ele está nos encaminhando e preparando as boas obras para que nós as pratiquemos. Porque nós somos criados em Cristo para as boas obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas.
Há um padrão de igualdade na Bíblia, meus irmãos, que nós não podemos aceitar que seja transgredido. Nós não podemos aceitar como normal aquilo que Deus vê como anormal. Nós não podemos aceitar sermos pesados enquanto outros se sobrecarregam por nossa causa. Nós não podemos aceitar de forma alguma vivermos em desigualdade, deixarmos de tomar a nossa parte no serviço do reino. Porque servir o reino de Cristo não é apenas uma obrigação, é muito mais do que isso, é um privilégio. Lembre-se que os anjos anelam pelo evangelho que nós recebemos, mas o evangelho é apenas para nós. Que o Senhor nos abençoe.